Então, para lembrar, esse artigo que está aí, o 107, ele é lá da Constituição Federal. Ó. Olha como que ele apresenta. Não se esqueçam que essa redação é da Constituição de 88. Então dizia assim, os tribunais regionais federais, que eles foram criados na Constituição de 88, os tribunais regionais, como o STJ, eles são compostos de, no mínimo, não se esqueça, no mínimo, 7 juízes. Como nós acabamos de ver, hoje eles são chamados de desembargadores. E eles vão ser recrutados, quando possível, na respectiva região, aquelas regiões que nós vimos. Quando for possível, quando não tiver, se busca em outra região. E serão nomeados pelo presidente da República, né? Hoje é a presidente. Dentre brasileiros, anotem isso, esse detalhe, com mais de 30, que normalmente a gente está acostumado a ver mais de 35 e tal, menos assim, não, é mais de 30 e menos de 65. Né? Aí ó, vai dizer que nessa composição dos tribunais deverão ser observado o quinto, né, com mais de 10 anos de atividade profissional, membros do Ministério Público com 10 anos de carreira, com mais de 10 anos, e advogados, né, um quinto sendo dividido entre advogados e membros do Ministério Público Federal, e os demais são os chamados de carreira, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, promovidos por antiguidade e merecimento de forma alternada. Então, esse artigo 107 é lá da Constituição Federal. Ele diz como é a composição mínima, os requisitos de idade e a sua composição. Então, por isso que o regimento ele tem que prestar obediência à Constituição. Muito bem. Então, o regimento tem lá o seu artigo 1º, dizendo quais são os estados e os 27 desembargadores. Aí vem o artigo 2º. O artigo 2º vai dizer assim, o tribunal funciona em... O que significa isso? Ele vai dizer quais são os órgãos, né, onde ele funciona, onde são realizadas sessões, onde se fazem os julgamentos. E aí são 4, ó, plenário, corte especial, sessões especializadas e turmas especializadas. Repare aqui que sessões com C cedilha. Diferente de sessão com 2S, que são sessões. Então tem sessão com 2S das sessões, tem sessão do plenário, tem sessão da corte, tem sessão das turmas. Né? Então, ó, se perguntar para vocês no concurso quais são os órgãos do TRF, nós podemos dizer que os órgãos jurisdicionais, os órgãos onde se julgam, onde se decidem um habeas corpus, um mandato de segurança, uma apelação, um agravo regimental, um embargo, né? Vai ser esses órgãos aí, plenário, corte especial, sessões e turmas especializadas. O tribunal tem outros órgãos, nós vamos ver que tem um conselho de administração, tem as comissões permanentes e temporárias, mas rigorosamente podemos afirmar órgãos jurisdicionais que julgam um feito, um mandato de segurança, uma apelação, nós vamos ver, né, que é nesses órgãos aqui. Naturalmente, nós vamos ver que o plenário ele cuida mais de questões administrativas, mas ele tem essa prerrogativa. Muito bem. O que é o plenário? Quando você encontrar a expressão plenário ou tribunal pleno, que alguns chamam de tribunal pleno, outros chamam de pleno ou plenário, é quando se reúne todos. Né? Então, é a totalidade dos desembargadores, que nós acabamos de ver que o número é 27. Então, quando o plenário tem lá a sua competência, quando ele for convocado para decidir alguma coisa, né, ele então chama todos os seus desembargadores, e quem que preside as sessões? E quem que preside o plenário? É o presidente do tribunal. Aliás, o presidente do tribunal preside as sessões do pleno, do plenário, e vai presidir também as sessões da corte especial. Né? Todas as sessões ele que preside, a não ser que ele não esteja presente. Aí então será substituído. E o Conselho de Administração também, nós vamos ver. A Corte Especial, ó, como está dito aí, que alguns outros tribunais chamam de Corte Superior, outros chamam de órgão especial, nós vamos ver que ela tem previsão lá na Constituição, que eu vou falar. Mas vamos ler o parágrafo 2º. A Corte Especial que o Tribunal de Federal tem, ela é formada hoje por 18 desembargadores federais. E quem que a preside? Presidente do tribunal, acabamos de falar. Metade desses 18, 9, serão os 9 desembargadores mais antigos do tribunal, lá dos 27. E os outros 9 que vão fazer parte da corte, eles serão eleitos pelo próprio tribunal pleno.
Aí diz assim, nos termos da resolução do Conselho Nacional de Justiça. Mas, na verdade, essa norma está prevista, como nós vamos ver agora, lá na Constituição Federal, o artigo 93. O artigo 93, que é um artigo importante, que cai sempre nos concursos, ele trata de normas relativas à magistratura. Lei complementar, que é é o Estatuto da Magistratura, né? Lei complementar 35, ela é de iniciativa do STF, ela dispõe normas sobre a magistratura, observados os seguintes princípios. Aí são 15 incisos, mas para nós aqui, o que nós queremos abordar, é o inciso 11. Olha o que diz o inciso 11 do artigo 93 da Constituição Federal. Diz assim, nos tribunais com número superior a 25, ou seja, o TRF da primeira região está aí, porque ele tem 27, esse tribunal que tiver mais de 25 poderá, né, ser constituído, ser formado um órgão especial. Esse órgão especial deverá ter um mínimo de 11 e um máximo de 25. Pois bem, nós acabamos de ver que o órgão especial do TRF, ele tem 18. Então, ele está aí, né, entre o mínimo de 11 e o máximo de 25. E o que esse órgão especial vai fazer? Ele vai exercer as atribuições administrativas e jurisdicionais que o plenário deu a esse órgão especial para fazer em nome dele. Porque, às vezes, o sentido da norma é o seguinte, que às vezes um tribunal tem um número elevado de membros que dificulta a reunião, dificulta as decisões, burocratiza. Então, para dar agilidade, se forma um colégio, se forma um órgão menor, um órgão especial, né, que tem que ser no mínimo 11 e o máximo de 25. Então, esse órgão vai decidir em nome de todos, em nome do pleno, em nome do plenário. Então, nos tribunais com número superior a 25, que é o caso do TRF, da primeira região, poderá ser constituído, esse órgão existe lá no TRF, ele deveria ter o mínimo de 11 e o máximo de 25, nós vimos que ele tem 18, e ele vai exercer, depois nós vamos ver qual o artigo lá que trata da competência do órgão da Corte Especial, atribuições de ordem administrativa e jurisdicionais. Então, a Corte pode julgar um mandado de segurança, pode julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, um habeas corpus, pode julgar lá um embargos infringente, pode julgar uma ação rescisória, né? E também vai tomar decisões de ordem administrativa, por exemplo, vai aprovar lá uma resolução, vai aprovar o nome lá, reduzir a lista sexta para tríplice, vai aprovar a lista de antiguidade, enfim, atribuições de natureza administrativa que o regimento vai dizer. Que inicialmente, que em tese seriam da competência do pleno, mas que ele delega e passa para esse órgão especial. E aí está dito no final, essa parte final aí do inciso, esse infine, né, que foi trazido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, eu disse infine, porque alguns costumam falar infine, não é não, infine é uma expressão latina, não é inglês infine, não. Então esse infine, essa parte final que não existia, que foi trazido pela Emenda Constitucional 45, dizendo o seguinte, que agora, esse órgão especial, que até então eram os mais antigos, agora diz assim, metade das vagas com os mais antigos, e a outra metade eleita pelo Tribunal Pleno, que delegou a eles as atribuições. Então, se lá no TRF tem uma corte especial com 18, 9 mais antigo, e os outros 9, como dito aí, determinado na Constituição, deverão ser eleitos pelo Tribunal Pleno, pelo plenário, né? Então é isso, esse corte especial é um órgão importantíssimo, podemos afirmar sem medo de errar que é o mais importante, porque está nas mãos dele as deliberações mais importantes de um tribunal, quando tiver esse órgão especial. Aí o parágrafo 3º diz assim, o coordenador dos juizados especiais federais. Vocês sabem que existem juizados especiais cíveis e criminais, tanto na justiça estadual, como existem os juizados especiais federais, previstos, né, numa lei federal. Esses juizados especiais hoje são órgãos importantes que está crescendo cada vez mais e que tem todo um tratamento especial, tem toda uma atenção e que busca dar um tratamento, um julgamento simplificado, desburocratizado de causas de valor até 60 salários mínimos.
Então, esses juizados especiais que hoje estão se espalhando, ele tem um coordenador. Esse coordenador dos juizados especiais federais e o diretor da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, né, que todo tribunal tem uma escola judicial, né, e ele tem essa escola, eles são desembargadores que exercem essas funções. Né? O coordenador do juizado é um desembargador e o diretor da escola normalmente é um desembargador. Às vezes, eles fazem parte, os desembargadores que exercem essas funções, fazem parte da corte especial. Né? Quando eles fazem parte, não há problema. Agora, quando, eventualmente, um desses dois cargos, eles ainda que não façam parte da corte especial administrativa, como dito aí, eles vão participar do julgamento. Eles estarão presentes nas sessões, mas, como dito aí, estão só com direito à voz. O que é isso com direito à voz? Eles podem pedir a palavra, eles podem fazer alguma observação, podem fazer alguma sustentação, né? Porém, não terão direito a voto, eles terão direito à voz. Eles podem ponderar, dizer da importância daquilo, recomendando a aprovação ou não, a rejeição, mas com direito à voz, não a voto. Quando estiverem em pauta, mesmo assim eles terão direito à voz quando for processo que estiver na pauta e que disser a respeito que tem interesse direto com as atribuições que eles exercem. Então, se tem lá um processo, uma questão para ser decidida pela Corte Especial Administrativa, relativo, por exemplo, à magistratura, à escola lá da magistratura, ele, diretor da escola, então, terá direito de se manifestar na sessão. Porém, sem direito à voz. Isso quando esse desembargador, diretor da escola ou esse coordenador do juizado, não integrarem normalmente, como são, a Corte Especial. Né? Quando se fala Corte Especial Administrativa, na verdade a Corte Especial é uma só, são 18. Quando ela se reúne para julgar um feito, quando ela exerce, quando ela vai julgar um mandato de segurança, quando ela vai julgar um embargo infringente, ela é a Corte Especial Jurisdicional, vamos dizer assim. Agora, quando ela se reúne para decidir uma lista de antiguidade, aprovação de uma resolução, alguma promoção de juiz, aí a gente fala que é a Corte Especial Administrativa que está reunida. Então, não é que seja uma outra Corte Especial. A Corte Especial, uma só, e se ela estiver exercendo atribuições de natureza administrativa, é a Corte Especial Administrativa. Se for jurisdicional, é a Corte Especial Jurisdicional.